eu venho nesta hora convidar você a ser um investidor na obra Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Como? Através das suas ofertas, através do seu dízimo, da sua oferta missionária, através de nos enviar a sua cesta básica para que nós venhamos ajudar algumas pessoas que necessitam aqui na Igreja Metodista Wesleyana e também na comunidade aqui do bairro Jardim Atalaia. Então, eu quero convidar você a ser um parceiro, a ser um mantenedor dessa obra. Amém? Nos envie aí através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, ou você pode entrar em contato comigo pelo 033 98812 6732, a qual nós falaremos todas as formas que você tem para ser um parceiro dessa obra, nos ajudar a investir em vidas neste lugar, tá bom? Estou te dando a oportunidade de crescer a sua empresa, de crescer o seu comércio, de crescer a sua vida financeira. Jesus disse que melhor é dar do que receber, é abençoando que somos abençoados. Então seja um mantenedor, seja um parceiro da obra da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Amém, queridos? Deus te abençoe e multiplique 100 vezes mais na sua vida. Como eu disse, o pão, ele já chegou aqui. Livro de Salmos, Salmos de número 15, vai nos dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Aleluias. Poderoso. Depois do Salmo 23, esse é um dos salmos mais conhecido por um cristão, por aquele que ama a palavra do Senhor. Davi, ao escrever esse salmo, Davi compreendeu a essência do verdadeiro cristão. Ao escrever esse salmo, Davi vem nos mostrar qual é que deve ser a essência do cristão autêntico, do cristão, querido, que um dia almeja adentrar o céu dos céus e morar eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao perceber isso, Davi então vai nos ensinar que não tem a ver aqui com, aleluias, com aquele que diz que é cristão. Porque muitos hoje em dia se intitulam, carregam o rótulo de cristão, mas essa compreensão de Davi aqui, ela não tem a ver com o rótulo, ela não tem a ver com aquele que diz que é cristão, mas com o que vive verdadeiramente o cristianismo, o que vive a autenticidade do verdadeiro cristianismo. Quando ele começa aqui dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará
no teu santo monte aquele que anda em sinceridade. Davi, ele agora faz duas perguntas poderosas para Deus. E Davi agora vem trazendo, a partir do versículo 12, as características que tem que ter uma pessoa que se intitula cristã. A característica do autêntico cristão, que não só carrega um rótulo de ser cristão, mas vive uma vida, vive o cristianismo como Jesus viveu. Sim, Jonas, sim, porque muitos se intitulam cristão, mas as suas atitudes estão longe, a sua integridade está longe. E Davi, ele começa dizendo e respondendo para nós quais as características que tem que ter um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, um cristão que não carrega só rótulo, mas que vive uma vida de piedade e uma vida a qual Cristo viveu nessa terra. A palavra aqui, sinceridade ou integridade, em alguns textos, aqueles que são íntegros de coração, aqueles que são verdadeiramente pessoas íntegras. Essa palavra integridade aqui, aleluias, sim, essa palavra integridade, no verso de número 2, que está aí na sua tradução, significa ser inteiro. Deus, Ele não quer você pela metade, Ele quer você na totalidade. Ele não quer que você só carregue, querido, o nome de cristão, mas Ele quer que você seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa inteiramente, exclusivamente voltada para Ele. Sim, que não sofre alteração. Ele quer uma pessoa que não sofre alterações na sua integridade, no caminhar com Ele. Ele quer pessoas honestas. Sim. E você vê aqui que uma das primeiras características que aparece para aquele que vai habitar no teu tabernáculo, Senhor, para aquele que vai morar no teu santo monte, a primeira característica é integridade, é ser total, é ser inteiro para as coisas de Deus, não se entregando pela metade, porque a Bíblia vai falar sobre aquele que vive uma vida em cima do muro. Deus está prestes a vomitá-lo. Deus não gosta de mormidão, querido. Não. Ele quer você por inteiro nessa manhã. Ele quer você de corpo, alma e espírito nessa manhã. Não tem como, querido, no domingo eu ser uma pessoa no local de culto e durante a semana não seguindo por inteiro ser a pessoa que os meus lábios diz que eu sou. Deus quer a sua totalidade nesse dia. E nós vemos que a integridade é que parece como primeira característica do cidadão do céu. Sim, Davi aqui está se referindo a quem? A Jó. Uma das primeiras coisas que Deus fala a respeito de Jó é que ele era íntegro. Jó, no capítulo 1, verso 8, você vai ler isso. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, ou seja, ele estava dizendo para o inimigo da alma dele, Deus estava falando ao proferir isso sobre Jó, que ele é inteiramente meu, que ele não dá vazão, não dá motivo para você o tentá-lo, ele é por inteiro meu, é íntegro. Davi está lembrando disso, que Deus falou isso acerca de Jó, que ele era inteiro, que ele era totalmente dele. Outra coisa que nós lemos na Bíblia é quando Deus fala a respeito de Noé. Também foi considerado um homem justo e íntegro.
enquanto a sociedade se corrompia, enquanto os prazeres, as orgias, aumentava-se o índice de violência na época de Noé, Noé se manteve justo, Noé se manteve inteiro para Deus, não dando o seu coração a vacilar, não dando o seu coração a turbiar dois pensamentos, não, querido. Ele se manteve íntegro. E como tem estado a nossa integridade? Será que somos verdadeiramente o cristão que os nossos lábios proferem que somos? Davi está dizendo aqui que a integridade, ser total a Deus, esse habitará no seu santo templo, esse habitará no seu céu celestial. Um homem por inteiro, uma mulher por inteiro. Deus quer você por inteiro neste dia. Deus quer tocar no seu lar e ter ele por inteiro. Sim, seja como Jó, seja íntegro, seja como Noé, seja íntegro. A integridade aos olhos de Deus é a entrega completa do coração a ele, sim, de forma que a vida seja, aleluia, tão somente, aleluia, manifestação dessa entrega da sua parte a ele. Sim, querido, precisamos nos entregar na totalidade ao Senhor. Precisamos nos entregar de coração íntegro a Ele. Deus, neste salmo, chama o seu povo para ser moralmente corretos. Moralmente corretos. E nesse salmo, ele nos dá 10 padrões para determinarmos como estamos. 10 padrões que irão determinar, querido, como você anda e como eu ando. Vivemos entre um povo maldoso, cujos padrões e moralidade estão em, aleluias, estão se erodeando, estão se corrompendo, estão se aperfeiçoando nesta era. Padrões que não devem a minha vida como cristão e a sua vida como cristão termos. Deus nos dá 10 características aqui, querido, de um autêntico cristão. E Ele pede que os nossos padrões de vidas, que não sejam vindo da sociedade corrompida, mas que os nossos padrões, querido, venham a ser dos padrões de Deus. Os padrões que a Bíblia nos ensina é que deveremos seguir. Como eu disse, talvez depois do Salmo 23, o Salmo de número 15, seja o mais conhecido e apreciado dos salmos. É o clamor aqui, querido, é o chamado desse salmo do bom cidadão e do cavalheiro. Esse salmo é chamado pelos eruditas de salmo do verdadeiro cristão ou do cristão cavaleiro de Deus. Sim, sim. Precisamos, querido, precisamos, aleluias, declarar a mais completa verdade, é que estamos longe dos padrões do céu. Porque dia após dia, a igreja, quando eu falo igreja, não é aquele local de culto, são pessoas que têm se amoldado com os padrões terrenos, corrompidos, que jaz do maligno. Quantos seguem padrões de líder tal, e não segue os padrões de Cristo? O seu padrão tem que ser o padrão de Cristo.
Eu costumo dizer para a congregação a qual eu me reúno, que entre Paulo, Pedro, Tiago, homens que foram santos, entre os padrões de vida que eles tiveram, eu ainda fico com os padrões de Cristo. Porque os padrões de Cristo são perfeitos. Os padrões de Cristo me mostram um zelo, um cuidado em fazer a vontade do Pai e a vontade do reino. Entre o que Paulo fala e Jesus falava, eu fico com o que Cristo falava. Sim, qual tem sido os seus padrões? Qual tem sido, querido, os seus padrões? Este é o salmo do bom cidadão, sim, e cavalheiro de Deus. E é, querido, aleluias, a declaração mais completa do ser humano encontrado na palavra do Senhor. No Talmud diz que os 613 mandamentos que Deus deixou no Pentateuco estão todos resumidos nesse salmo. O Talmud diz isso, que os 613 mandamentos contidos no Pentateuco estão resumidos nessas poucas linhas a qual Davi escreveu, porque Davi entendeu a essência do verdadeiro cristão, a essência daquele que se entrega na totalidade a Cristo, e você precisa se entregar totalmente. Então para de se aperfeiçoar com os padrões da sociedade secular e volta, querido, aos teus padrões moral da palavra, da verdade, deste pão vivo que desce para dentro do teu lar neste dia. Sim. Qual tem sido a sua estrutura? Qual tem sido? Qual tem sido a sua estrutura? Qual tem sido os seus padrões? Aleluias. Quais têm sido os seus padrões? Qual tem sido, querido, a vida que você está vivendo? Não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar. Estou aqui, querido, para tirar essas vendas dos seus olhos. Os padrões que Paulo seguia, que ele achava que era correto, matava o povo de Deus. Perseguia a igreja do Senhor. Mas ao encontro dele com Cristo no caminho de Damasco, os padrões do céu agora vão ser ensinados a ele, ao ponto de Deus dizer: vá até ele, Ananias, porque esse eu preciso mostrar o quanto ele deve padecer pelo amor do meu nome. E quando assim o profeta chegou ali e colocou as mãos sobre ele, caiu dos seus olhos como escama as vendas da religiosidade, que precisa cair na sua vida e na minha vida. E Paulo agora deixa os padrões ensinados pela religiosidade e passa a ter na sua vida o padrão do reino de Deus, o padrão de um pai que ama e corrige a quem ele ama. Falamos tanto do amor de Deus e esquecemos que, como um bom pai, vem a correção e o tratar de um pai que ama. O amor de Deus não é cego, querido. O amor de Deus é correto. Por isso, ele tem, querido, que cumprir a palavra dele na totalidade. E eu vejo muito se falar do amor e pouco se falar que o amor dele inclui a vara e o cajado para nos servir de consolo. Sim, porque ele corrige aquele que ama. Sim. Sim, querido.
Esse salmo, ele também tem sido chamado de liturgia de entrada. Como tem estado a sua entrada no reino de Deus? Como tem estado? Visto aqui, querido, que esse salmo, ele responde as perguntas indagadas no verso de número 1. Sim, sim. Por isso, considerado como salmo de entrada. Quem pode entrar no santo lugar de Deus? E se eu invertesse essa pergunta e te dissesse, será que você pode entrar no santo lugar? Ao iniciar esse salmo, Davi começa com a ideia de Deus como um bom anfitrião. Que tipo de convidados Deus quer em sua casa? E será que você é o tipo de convidado que Deus quer que entre nas mansões celestiais? Mas em resposta a essa pergunta, dão-se 11 características específicas. Mas quero me ater a 10. 10 características específicas. Sim, porque aquele, querido, que permanecerá é aquele que a palavra significa verdade na vida dele. É aquele que a palavra o convida todos os dias a viver uma vida de totalidade a Ele. Sim, a Ele. De totalidade a Ele. Aleluias. No verso 2 ele diz: aquele que anda em sinceridade ou integridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o coração do Pai. Segundo o coração do Pai. Aquele que fala segundo o coração do Pai. Então vamos lá, querido, para alguns padrões que devemos ter. As sequências aqui das características do cidadão do céu não trata de uma lista de comprometimentos facultativos, não, mas são segmentos cumulativos que temos que ter em nossa vida, padrões que devem existir em nós. Quem vive com integridade é um dos primeiros padrões. Quem vive totalmente voltado para Ele. Uma das primeiras características é você se entregar por total a Deus. Se você, querido, não tem se entregado totalmente, faça isso neste dia. Essa é a primeira característica. Deus, Ele não te divide com ninguém. Deus tem ciúme. Seja íntegro como Jó, como Noé foi, e Deus achou agrado neles. Deus quer se agradar de você, mas para isso você não pode cogitar dois pensamentos. Você não pode ser uma fonte de água doce e de água salgada. Você não pode agradar as duas
dois senhores, querido, como o próprio Jesus, e citou isso em sua palavra, dizendo: não tem como agradar os padrões do mundo e os padrões de Deus, porque a Bíblia vai dizer na Nova Aliança, no Novo Testamento, que aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, mas aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Íntegro, esse é o primeiro padrão que um verdadeiro cristão tem que ter: ser íntegro, ser por inteiro a vontade de Deus e a vontade dessa santa palavra. O outro padrão, o segundo padrão que o verdadeiro cristão tem que ter, é que não defama com a sua língua, que domina esse órgão, um dos menores, mas que são mais cortantes quando é usado de forma mentirosa. Então o verdadeiro cristão, ele não pode, querido, ter a defamação nos seus lábios, na sua língua, mas tem que ser uma pessoa que prega a verdade, fala a verdade, vive nessa verdade. Sim, e vive nessa verdade, irmão Alexandro, que queira essa verdade. Então a primeira característica é ser íntegro. A segunda, que a sua língua não defame o seu próximo. E a terceira característica aqui, que nos mostra esse salmo no versículo 3, é aquele que não defama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo. A terceira coisa, também não aceita suborno. Em outras traduções, não aceita suborno contra o inocente. Não aceita suborno contra o inocente. Sim, não aceita suborno. Essa é a terceira característica. A quarta característica é quem de coração fala a verdade. Então vamos lá, querido. A primeira característica é aquele que vive uma vida íntegra. A segunda característica é aquele que não defama com sua língua. A terceira característica é quem tem o coração e fala a verdade. A mentira não é praticada por ele, ainda que muitos vivem da mentira, ele continua uma vida íntegra, uma vida reta da verdade. Sim, da verdade. A quarta característica é que não aceita suborno contra o inocente. A quinta característica é que não empresta o seu dinheiro com usura. Sim. A próxima característica é quem não faz mal ao seu próximo. Não faz mal ao seu próximo. Será que você entende isso? Será que você entende, querido? Eu quero repetir aqui, que vive uma vida íntegra, que não defama com sua língua, que não é de coração, ou quem é de coração e fala a verdade, não empresta o seu dinheiro com usúria, que não faz mal ao seu próximo, também não aceita suborno contra o inocente.
não aceita suborno contra o inocente. Entende-se isso, querido? Essa é a lógica de Deus. Dotados de um coração, aleluias, se nós estamos dotados com coração corrupto, como veremos a Deus? Como acharemos os altares do Senhor? Precisamos recorrer à mais alta propiciação, querido, de fé. Se quisermos transpor os portais de pérolas, como diz Apocalipse 21:21, a vida de Jesus deve ser o nosso estudo diário. A vida de Jesus deve ser o nosso padrão de ser cristão. Ao meditar na sua palavra, o nosso primeiro e principal alimento do dia. E quantos, queridos, não têm prazer mais nisso? Quantos, se você convidar a estar orando, se você convidar a estar, querido, lendo a palavra, a estar convidando, a estar queimando a sua carne através do jejum, tem dificuldade. Mas se você convidar para estar em um banquete, apressa cada dia mais. Temos prazer com os padrões mundanos e não temos prazer com as coisas do céu. Que dificuldade, querido, é estarmos no secreto com Deus, em ter uma vida íntima. Por isso, uma igreja fraca, uma igreja que não conhece o poder de Deus, que não conhece o Rei, o Pai. Estamos vivendo em dia de irmão de filho pródigo, que muitos estão dentro da casa, mas não conhecem o Pai que tem, não conhecem o poder que esse Pai tem, não vive na essência dos padrões da casa desse Pai. Rabaxaracalavachandarábia. Somente, querido, através de um encontro diário com Cristo, somos capacitados pelo Espírito Santo. Somente, querido, no encontro diário, é diário, todos os dias, é que nós, queridos, somos capacitados pelo Espírito a viver uma vida de integridade, uma vida de totalidade a Ele. Sem a presença desse Espírito, você vai continuar vivendo uma vida de mornidão, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não traz prazer aos olhos do Pai. Jesus mantinha uma íntima comunhão com o Pai, e a sua voz não era ouvida apenas nas ruas e vielas, a pregar, mas nas montanhas, nos bosques, a orar, a buscar, a clamar a Ele. Se o Filho de Deus, o homem, o Deus homem, Ele clamava em todo tempo, sendo Deus feito homem, e nós, que temos a natureza do nosso pai, Adão, precisamos ter a presença desse Espírito diário, temos a presença desse Espírito constante para nos convencer e nos trazer ao arrependimento todos os dias. Sua vida era tão completa e ligada à do Pai, que até o seu olhar despertava nas pessoas a necessidade de estar na presença de Deus. Até o seu olhar, as pessoas olhavam e eram constrangidos a querer estar na presença de Deus. E Davi está entendendo isso ao escrever o Salmo 15. O meu olhar tem que atrair as pessoas a Cristo. A minha forma de viver tem que atrair as pessoas a Deus. A minha forma não é aquilo que eu falo, mas é o estilo e o padrão de vida que eu vivo da palavra, é que vai atrair
aquele pecador a se arrepender, como Jesus, ao olhar para muitos, convidava muito a conhecer o Pai eterno. O seu olhar já constrangia as pessoas a buscarem a presença deste Deus. Sim, o seu olhar despertava nas pessoas a necessidade de estar na presença de Deus. Cristo foi, querido, o perfeito e sempre será o perfeito exemplo. E precisamos segui-los. Para de seguir homens. Para de seguir padrões humanos e siga os padrões do céu, os padrões de Cristo. Precisamos nos amoldar, querido, nos padrões de Cristo. O nosso olhar tem que atrair, a nossa fala tem que atrair, o nosso andar tem que atrair, ou seja, o seu testemunho tem que ser, querido, de acordo com aquilo que os seus lábios proferem. Quais têm sido os nossos padrões? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem morará? Precisamos, querido, precisamos. Cristo foi, será e sempre será o nosso maior exemplo e precisamos segui-los. Não adianta, meu amado, você ser moralmente correto e nem fazer uma centena de atos de caridades e nem fazer uma centena de atos de caridade por dia, se a sua ação não for compatíveis com um coração movido pela comunhão com Deus. Não adianta você passar o dia todo fazendo caridade se o seu coração não tiver, aleluias, ligado com o coração de Deus. Sim, sim. Se a sua comunhão não está sendo com Deus, é anátema o que você está fazendo. Mas essa manhã você pode passar por uma transformação. Nesse dia você pode usar tudo de bom que você tem fazido, transformando-se, transformação, passando a transformação deve ser correta, de dentro para fora na sua vida. Quantos, querido, mudaram a roupagem? Quantos mudaram o estilo da maquiagem? Quantos tiraram os adornos, mas não mudaram de dentro para fora? São como sepulcros caiados, bonitos, tem cara de piedoso, mas são sepulcros, por dentro existe podridão. Ei, querido, essa transformação deve ser correta, deve ser de dentro para fora, revelar ao mundo que somos peregrinos, que aspiramos a uma pátria superior. Isto é celestial, isto é os padrões da pessoa que se diz cristão. Sim. Sim, querido. Sim. Nós precisamos, queridos. Precisamos. Precisamos rever. Ou como precisamos rever os padrões que temos vivido. Precisamos viver com integridade de coração. Precisamos não defamar ou difamar. Precisamos não fazer mal ao nosso próximo, nem lançar injúrias, mentiras contra ele. Temos que desprezar, querido, ao repróbio, rejeitar quem merece
Sim, precisamos. Precisamos honrar. É uma coisa que não sabemos fazer, honrar. Precisamos reprovar, aleluia, as pessoas que fazem promessa para prejudicar a outra, acordos que prejudicam a outros. Precisamos ter cuidado com a avareza, principalmente em questão que se diz dinheiro. Se deste modo você proceder, essas são as qualidades do verdadeiro cristão aos olhos de Deus e do ser humano. Como a sua comunidade tem te visto? Aleluias. Como as pessoas têm visto a sua vida? E que nessa manhã, com todo amor e carinho, querido, eu findo aqui esse salmo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe peitos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Que você seja o quem deste salmo. Quem habitará? Que você seja este quem. Que a sua vida, a sua família, o seu lar, sua comércio, o seu emprego seja esse quem, essa pessoa que vai habitar, querido, no santuário do Altíssimo. E que não faça todas aquelas coisas para ser salvo, mas porque já foi salvo, vigiemos e oremos. Que você neste dia, querido, seja e aprenda a ser um bom cidadão do céu. Que você aprenda que existem alguns padrões que não convêm à vida de um cristão. Que nessa manhã, ao Davi entender isso e colocar aqui o verdadeiro cidadão do céu, é aquele que vive uma vida por inteira na presença de Deus. É aquele que não entregou só alguns cômodos da sua vida, mas entregou a sua vida por inteiro a Ele. E será que você tem feito isso? Ou será que você tem aquele quartinho, como a gente costuma dizer, o quartinho da bagunça, que a gente fala com Deus aqui, até aqui você pode ir. Ali não vai não, ali está muito bagunçado, ali deixa que uma hora eu vou organizar. Nunca vai, querido. Ou você se entrega pela totalidade, ou Deus está prestes a te vomitar. Qual tem sido o padrão moral, o padrão da sua vida? Será que você não tem se moldado nos padrões desse mundo? Será que você não tem deixado o mundanismo entrar para dentro de você e você já não é mais aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que ama a verdade mais, deixa que a mentira permeie o seu lar? Precisamos, querido, ver que tipo de cristão temos sido. Aquele que é só de lábios ou aquele que os seus lábios pronuncia aquilo que ele é na sua totalidade? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e a Ele exaltar nessa manhã, a declarar a Ele novamente que Ele é a estrela da sua manhã, que Ele é a estrela do seu dia, que Ele, querido, é aquele que muda a sua sorte,
Você que pode, feche os seus olhos aí aonde você está agora. Escute esse louvor e se entregue. E se você souber cantá-lo, cante com o coração íntegro, com o coração por inteiro a Ele. E se você está afastado, e se você já se perdeu nesse caminho que está trilhando, hoje volte a trilhar os padrões do céu, volte a amar a palavra da verdade. Se você se entregou à mentira, ao engano, à usura, querido, volte hoje a ter os padrões do céu. Sim, sim, Ele é a tua estrela, Ele é o padrão que você deve seguir. Se converta hoje. Não adianta, querido, fazer obra e não ter o autor da obra do seu lado. Confesse a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Aleluias. Oh Deus. Aleluias. Sua vida está nas mãos dele. Sua vida está nas mãos dele. Sim. Sim, querido. A verdade é a verdade que precisa permear a sua vida. É a verdade que precisa ser contínua nos seus lábios. Sim, irmã Marluce. Aleluia, sim, Elisângela. Louve a Ele aí, exalte a Ele, volte a praticar a palavra da verdade. Sim, querido. Sim, volte a acreditar nessa palavra, volte a dar crédito a ela. Oh, aleluia! Que essa palavra seja todos os dias. Oh, rabadakalava xandarabadakalava soremandaia. Adore Ele, exalte Ele para todo sempre. Deixe essa palavra voltar a ser íntegra em sua vida, ser total em sua família. Não se sucumba diante dos padrões mundanos. Diante, querido, dessa circunstância, você precisa voltar a ter em sua vida os padrões éticos, morais da palavra, do pão vivo. Ele é a tua resposta, clama a Ele, Ele é a tua resposta. Ele é a tua resposta, a palavra dele, o pão vivo é a verdade que não mente. Se Ele falou, vai cumprir, sim, minha querida. Se Ele falou, vai cumprir, meu amado. Ei, jovem, vai cumprir na sua vida, sim. Sim, exalte a Ele. Rabadará, sorecalabachandarábia, Deus, nós te exaltamos. Nós te glorificamos pelo seu cuidado e amor por essa vida. Sim, irmão Alexandro. Sim, Deus, que esse lá te exalte, que esse lá te adore, que esse lá volte a verdade reinar dentro dele. Pai, que essa morada, essa habitação eterna do Senhor receba a luz do seu entendimento, receba graça, receba cura, meu Deus. Ó Pai, eu sei que ela foi decepcionado, eu sei que ele foi decepcionado, porque eles, ó Pai, se aperfeiçoaram com os padrões do homem. Os padrões do homem são falhos, são corrompidos, mas os padrões do Senhor são eternos. Deus, que esses padrões adentrem agora essa saúde, que a verdade adentre essa vida. Deus, ó Pai amado, que neste dia o teu poder adentre, que a tua graça adentre, que a tua unção adentre, em nome de Jesus, Deus, que para sempre, que todo sempre, este lar seja
seja vivido em verdade, em amor, em integridade, em amor e harmonia com a tua palavra. Meu Deus, essa vida, ó Pai amado, que está a ponto de falecer, que já, ó Pai, pegou essa corda, que já pegou essa arma, meu Deus querido, que já caminhou, ó Pai amado, quantas vezes tentando suicídio, e em todas elas o Senhor livrou. Meu Pai, que neste dia a tua palavra adentre aonde a mentira reinou, superabunde a tua verdade agora, em nome de Jesus. Que a verdade adentre o teu coração, que a palavra te molde, que o Senhor te encontre nesse dia e que a tua vida encontre a Ele. Pai, que as vendas desses olhos caiam, que as escamas da religiosidade sejam lançadas por terra e que eles encontrem a palavra da verdade e que essa palavra, ao adentrar essa vida, purifique, a liberte, a transforme e a limpe para a glória do teu nome. É que eu oro e abençoe essa família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê, querido, diga amém. Você que crê, glorifique ao Senhor. Ele é resposta para a sua vida. Clame a Ele, Ele é resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós louvamos a Deus pela tua vida. Glorificamos. Que Deus abençoe você, trabalhador. Que Deus abençoe a juventude metodista wesleyana pelo seu dia. 1º de maio, dia da juventude metodista wesleyana. Parabéns. Continue de pé, continue íntegro, continue por inteiro na presença de Deus. Queridos, e eu termino essa live te dando a oportunidade de crescer na sua vida financeira, de ser abençoado. Como pastor, sendo um mantenedor, um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Para isso, querido, disponibilizamos a agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Também temos o Pix, que eu passo por você, tá? Através do 033-98812-6732, é o meu WhatsApp. Entre em contato comigo pelo direct, pelo message, e eu passo as formas que você tem para ser um parceiro e ser abençoado com 30, 60 e 100 vezes mais. Amém? Tá aí no canto, na parte de cima da live, a agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. E o Pix, você entra em contato pelo 033-98812-6732, que vamos passar para você o Pix, tá certo? Olha, um final de semana cheio da graça do Senhor, um mês de maio de resposta, que esse mês de maio seja o mês de queda nesse vírus, da doença, da chikungunya, de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus traga um mês de maio abençoado para sua vida, para o seu comércio, para a sua empresa, para a sua vida espiritual. Ei, você que queira conhecer a obra Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, ela está situada na rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia. Quem vem do centro é sentido ao posto da Polícia Rodoviária Federal, tá? Você entra ali, depois da placa escrita a 500 metros, posto da Polícia Rodoviária Federal, você entra, a primeira entrada à sua direita, tá certo? Você chegou no bairro Jardim Atalaia. Aí procurou a Igreja Metodista Wesleyana, está do lado da lanchonete Ponto Topper. Tá certo? Vem estar conosco. Rua 31, número 77. Dias de culto, domingo, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas da noite, com o grande culto de ceia. Vem ceiar. O mestre chama. Vem ceiar. Ó, beijo no seu coração. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve o seu rosto, a sua face sobre a sua e te dê a paz do Senhor. Até terça-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Corre lá no canal, se inscreva no canal Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Ó,
Beijo no seu coração, que a estrela da manhã continue contigo e que a paz de Cristo reine em todo o tempo em sua vida. A paz do Senhor.